Tá gravando. Show. Então, boa tarde a todas e todos. A gente vai dar início, então, a mais um Diálogos de História Oral. Esse é o quarto encontro, né? Hoje com o tema História Oral e História das Mulheres. E a gente tem como convidadas a Jacilene e a Célia. Então, eu vou falar um pouco do que eu olhei o Lattes das duas para apresentar nossas palestrantes. E depois vou convidar elas a sentarem à mesa. Então, começando pela ordem das falas, né? Então, primeiro a professora Célia Regina Jardim Pinto, e um longo Lattes, vou apontar aqui algumas coisas, né? A professora é licenciada e bacharel em História aqui pela URGS, mestre e doutor em Ciência Política pela University of Essex, na Inglaterra. Vi que tem mais 3 pós-doutorados e muitas participações em universidades dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra. Hoje atua como professora emérita aqui da URGS e é docente permanente no programa de pós-graduação em História. Em 2021 recebeu o prêmio Ampox de Excelência Acadêmica, né? E também tem pesquisas na área da teoria política, com ênfase em teoria da democracia, teoria feminista, história do Brasil República. Tem uma pesquisa, né, sobre mulheres atuando na política, no Senado, na Câmara dos Deputados. E está aqui hoje para falar do seu último livro, imagino, né, lançado em 2021, Tempos e Memórias, Vida de Mulheres. Que aí eu vou deixar ela falar para vocês essa nova aventura na história oral, né, professora? E temos também, diretamente do Pará, a Jacilene Aguiar Silva, que é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará, tem pós-graduação também na área de Pedagogia. Ela é membro do Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição, GEPA, da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje é mestranda em História aqui na URGS e vai falar sobre a pesquisa dela, que é uma pesquisa, ela trabalha com 4 professoras, né, nesse período do pós-abolição, professoras negras, né, tem esse recorte racial na pesquisa dela, super importante. Então, convido as duas a sentarem na mesa. Deixa eu cuidar do fio ali. Tá, tudo bem. E aí, elas vão falar por meia hora, cada uma, depois a gente abre para as perguntas. Beleza? Bom, Pode gente, começar. Primeiro de tudo, eu vou dizer para vocês que eu tive 2 vezes Covid. Achei que estava com Covid, fiz um teste domingo e não estava. Então, eu vou falar sem máscara e estou bem longe de todo mundo. Depois eu ponho a máscara de novo, porque é muito ruim falar de máscara. Parece que está fechado para sempre, porque é jovem. Bom, boa tarde a todas e todos. Jacilene, prazer estar contigo. Que bom que tu é de Belém do Pará, porque Belém do Pará é um dos lugares mais bonitos que eu conheci na vida e também estou mais sentindo calor. Então, em Porto Alegre, tu deve estar te sentindo muito à vontade com esse calor aqui. Bom, gente, assim, ó, esse livro, eu vou falar 3 pontos sobre esse livro, tá? Porque ele é uma aventura de um ano que nós tivemos todos encerrados dentro de casa, sem poder ver as pessoas, não sabendo o que ia acontecer com a vida da gente, e aquele horror nesse país, as pessoas morrendo e a gente assustado em casa. Logo que começou a pandemia, eu me lembrei de uma pesquisa que eu tinha feito no ano de 1985, onde nenhum de vocês, ou a grande maioria de vocês, não era nascido. Eu tinha voltado da Inglaterra com um doutorado, que não tem nada a ver com mulher, é uma outra coisa completamente diferente. Mas eu voltei muito influenciada pela teoria feminista, pela militância feminista
e pela vontade de trabalhar academicamente com feminismo, com mulheres, com a história das mulheres, com a participação política das mulheres, que é o que eu trabalho junto com análise de política, que eu sempre fiz, teoria política, mas o que eu trabalho até hoje. Então, naquela época, eu tinha um edital aberto da Unpox, Fundação Ford, para fazer pesquisa. Eu não era fazia um projeto de pesquisa, recebia uma dotação de recursos e eu resolvi montar um projeto de pesquisa em que eu queria saber. Isso é bem interessante esse livro chegar onde chegou, porque ele é um jogo de erros, na verdade. A minha pergunta era o seguinte: o Rio Grande do Sul era um estado muito bélico. Como um estado muito bélico e muito rural, as pessoas, os homens iam para a guerra, desde a Revolução de 93, a Revolução de 23. E as mulheres tinham de assumir papéis que eram dos homens. E eu queria entrevistar mulheres que, na sua juventude, tinham enfrentado este período de República Velha dentro do Rio Grande do Sul até 30, que foi um período muito conturbado, com muitas guerras. Então, eu queria entrevistar mulheres em 1985 que tivessem mais de 70 anos. Porque pensava eu que essas mulheres teriam passado por esse momento. E eu queria entrevistar essas mulheres. E eu fiz um projeto de pesquisa, pensando numa cidade do Rio Grande do Sul, porque era uma cidade muito importante nessa época politicamente, era uma cidade que tinha muito mais importância econômica do que tem hoje, certamente. E ainda por cima era a cidade que eu passei as férias, a minha infância inteira, porque era a cidade que meu pai nasceu, que é Bagé. Então tinha uma coisa muito pessoal também. Eu fiz e achava que era um lugar onde eu podia achar essas mulheres. Eu fiz um projeto, eu ganhei a dotação e eu tinha três bolsistas, que se aproximaram de mim, duas em função do fato de serem de Bagé. Uma é a Lígia Petrucci, que é diretora cultural da URGS atualmente. Outra é a Ângela Gomes, que foi meu orientador de mestrado, doutorado depois, e está na Universidade, eu nunca sei como é o nome dessa Universidade Federal era a Urcamp, não é a Urcamp, como é que é? Federal Da campanha, tá? E a terceira pessoa, ela não tinha nada absolutamente a ver com Bagé, mas ficou muito encantada, todas as minhas alunas de graduação ficou muito encantada com a pesquisa, que era a Francine Roche, que depois deixou a história, foi ser psicanalista e hoje está aposentada dos Estados como psicanalista. E eu, casualmente, eu pedi para as três escreverem na contracapa do livro, porque eu continuei me dando bem com as três. Tem alunos que a gente perde, casualmente, a Lígia, por causa da URGS, a Ângela, até porque é muito amiga de uma amiga minha, e a Francine, que é uma pessoa muito ativa na cidade, ainda por cima é uma pessoa que tem uma questão cultural muito grande ligada à França, porque ela é filha do famoso Messier Roche, que as gerações mais antigas conhecem de Porto Alegre. Bom, vamos para Bagé. Isso facilitou muito a minha vida, porque tanto a família da Ângela como a família da Lígia eram pessoas muito envolvidas na vida cultural da cidade.
O pai da Lígia era um jornalista, radialista, muito conhecido na cidade, escrevia no jornal, era um historiador desses historiadores antigos, mas tinha programas de televisão, de rádio, escrevia no jornal, era um cara que conhecia muita gente. E a mãe da Ângela era gerente do Banco do Brasil, então eles conheciam a cidade inteira. Então foi muito fácil a gente começar a achar essas mulheres, né? Porque uma chamava a outra, e nós tínhamos mulheres de todas as faixas etárias, de todas as faixas sociais, e nós conseguimos com mais de 70 anos. Bom, isso foi em 1985, 86, foi uma pesquisa muito facilitada, porque nós tínhamos as casas para ficar, e eles eram maravilhosos comigo, porque eu era a professora da filha deles, então era muito, ainda por cima. E nós tivemos a chegada a essas pessoas, desde as pessoas da maior elite de Bagé, até pessoas muito simples, que estavam em asilos muito pobres, nós tivemos, porque nós tínhamos essas duas pessoas super conhecidas da cidade, que a gente chegava sempre indicadas por elas. Pela mãe da Ângela, que era a gerente do Banco do Brasil, e o pai da Lígia, que era o jornalista da cidade, morreu há uns 10 anos, fizeram imensas homenagens a ele tem nome de rua, que é aqueles velhos jornalistas de cidade pequena, etc. Então, nós tivemos essa facilidade. Isso para contar para vocês que eu fiz essas pesquisas. Tá? Voltei a Porto Alegre, e nós começamos um gravadorzinho, gravador com fita cassete. E nós, mentira, as minhas bolsistas transcreveram, né? Nossa, isso é canalista, depois de 40, 20 anos, nós que estamos transcrevendo, não, as minhas bolsistas transcreveram, que era uma transcrição pavorosa, era transcrita à mão. Bom, eu escrevi um artigo que saiu numa revista da Unpox, que eu acho pavoroso esse artigo, muito ruim. Eu li esse artigo, eu achei muito ruim, sobre essa pesquisa. E eu virei o meu interesse para outro lado, para a teoria política, e abandonei essas entrevistas. E eu passava a vida inteira com uma imensa culpa com isso, que eu tinha aquelas entrevistas. E que eu tinha escrito um artigo que tinha sido publicado, mas que eu não gostava, achava artigo de péssima qualidade. A gente escreve com as coisas de péssima qualidade na vida, tem que reconhecer. Era um artigo que eu não gostava, apesar de ser publicado numa revista importante. Eu deixei. Quando começou a história da pandemia do Covid, eu me lembrei que uma daquelas mulheres havia me falado, algumas daquelas mulheres, na gripe espanhola. E já vou dizendo para vocês que as mulheres não falavam na guerra para nós. Eu ficava desesperada, porque elas eram muito jovens, elas não se lembravam direito, mas elas se lembravam da gripe espanhola, porque elas estavam no colégio. Se vou achar esse negócio dentro de casa. Comecei aquelas coisas por escada, sobe, tira a caixa de armário de cima, tanto que eu mexi que eu dei de cara com 2 caixas com essas entrevistas transferidas. Umas não tem nenhuma, não tinha computador aqui naquela época. O computador aqui era uma coisa, elas eram datilografadas ou escrita à mão. Nós entrevistamos quase 30 mulheres. Eu achei 17 mulheres. Quando abriram um dia a URGS aqui, para ver a gente vindo aqui, eu vim ver se não tinha nada aqui. E se não tinha as fitas. Não tinha mais as fitas. Eu vim aqui na minha sala, procurei, não tinha mais nenhum, tinha essas 17 entrevistas. E eu comecei a ler essas entrevistas. Cada uma tinha 40, 50 páginas. Eu comecei a me apaixonar por essas entrevistas, no que pese, a única mulher que eu sabia quem era que tinha falado, toda a história não estava transcrita. Estava apenas, porque tinha resumos, tinha de todas, mas aquela transcrição eu não achei. Então é um jogo de erros, entende? Primeiro eu vou fazer uma pesquisa sobre as mulheres e a Revolução, ninguém me falou da Revolução, depois eu fui procurar 40 anos depois as entrevistas, ou 35 anos depois as entrevistas, atrás
fazer uma relação entre a gripe espanhola e a pandemia, também não achei as mulheres, não achei a tal de entrevista, que eu sabia o nome até, me lembrava o nome delas, mas não achei. E eu comecei a ler aquilo. Eu li uma vez, eu li duas vezes, e disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, porque esse material é muito lindo. Essas mulheres me contaram coisas muito fantásticas, e essas mulheres todas já morreram, porque elas tinham entre 70 e 90 anos, em 1980, todas já morreram. O que eu faço com isso? Bom, aí eu disse, eu vou escrever um livro. Mas eu não quero escrever um livro. Aí eu comecei a entrar, eu quero escrever um livro que seja muito mais um livro que me dê prazer do que um livro acadêmico. Ao mesmo tempo, eu tenho várias responsabilidades. Né? Me lembrava muito da Carla. A Carla foi as pessoas que mais eu passava. O que a Carla vai dizer sobre isso? Eu juro que eu me lembrava. Mas, ai meu Deus, eu estou cometendo crimes aí, que pavorosos. Mas aí eu disse, o que eu faço com isso aqui? Porque, óbvio que essas entrevistas foram feitas numa época muito anterior a todo o imenso desenvolvimento teórico e metodológico da história oral, entende? Então elas são feitas de uma forma muito impressionistas, assim. Sentamos e vamos, senhora, queremos saber a história da sua vida. Que obviamente sempre elas dizem, não tenho nada para contar, depois se clavam telefonando dizendo que eu tenho horrores para contar para ti. Bom, então a gente fez, eu disse, bom, eu não posso tratar isso um tratamento de história oral, porque isso é um documento, não é mais entrevista de história oral, porque eu não tenho como entregar para elas para ver se eu transcrevi direito. Eu não tenho como refazer isso. Eu não tenho nenhuma metodologia nisso aí. Teve a metodologia, tinha uma metodologia, tinha um esquema que nós seguíamos todos certinho, tinha uma ficha que a gente preenchia, depois dessas fichas eu tenho todas. Mas a minha ideia era assim, bom, eu tenho de tratar isso de uma forma, eu não tenho como pedir autorização para elas. Eu não vou pedir para o neto dela, que eu não sei nem quem é, porque eu ficava pensando, se eu tenho de ser eu não tenho neta, eu tenho sobrinha neta, mas se alguém vão pedir para mim daqui de 40 anos a autorização do que eu falei, e aí eles vão dar, eu vou ficar muito brava se vão dar ou não dar, entende? Eu falei e ponto. Bom, aí eu digo, bom, primeiro é o seguinte, eu tenho de tirar o nome dessas pessoas. Eu não posso usar o nome dessas pessoas, porque salvo sejam pessoas extremamente conhecidas, populares, como Melanie Granier, que todo mundo conhece. Em Bagé eu nasci e me criei ouvindo meu pai e minhas tias odiarem essa mulher, que tinha sido professora deles. Então, eu queria matar a mulher. Bom, mas então, eu disse, bom, salvo essas pessoas que são pessoas públicas, as outras eu vou mudar o nome. Né? E eu decidi mudar o nome e decidi que nomes eu vou colocar. Eu fiz uma lista de autoras na literatura brasileira, tirei o sobrenome delas e dei o nome das autoras da literatura. Todas elas têm o nome de alguém na literatura, mas eu também tirei o sobrenome, porque eu não podia pôr na boca da Clarice Lispector ou da Cora Coralina uma coisa que uma senhora em Bagé disse. Então eu tirei os sobrenomes e coloquei só o primeiro nome que eu tinha que escolher. Bom, como é que eu vou escolher? Eu vou escolher a partir das mulheres escritoras. Né? Então, eu fiz uma lista de mulheres escritoras e foi isso que eu fiz. Aí eu resolvi fazer uma coisa completamente heterodoxa, que eu me diverti muito fazendo. Eu digo, eu vou pôr mais um personagem nesse livro. Eu vou fazer mais uma entrevista nesse livro. E eu me entrevistei. E eu me tornei o 18º personagem. Então, por quê? Até porque tem coisas que elas contavam que eu me lembro da minha infância. Ou me lembro das minhas... elas tinham, em relação aos meus pais e tios, elas tinham 10 a 15 anos mais. Mas eu me lembrava de coisas que elas contavam, de coisas que eu vivia como criança. Quando eu ia a Bagé, ou quando estava...
E eu disse, eu vou entrar nessa história. Vou entrar nessa história, mas vou entrar, aí assim, bom, eu vou entrar tipo, aquela famosa frase do Pinheiro Machado, que não sei se vocês conhecem, Pinheiro Machado, senador Pinheiro Machado da República, quando ele saiu do hotel dos estrangeiros com o seu motorista e começaram a vaiá-lo. E ele disse ao motorista, não tão rápido que pareça a fuga, nem tão devagar que pareça a afronta. E foi assim que eu queria entrar no livro. Né? Não tão assim que eu estou roubando o protagonismo das mulheres das quais eu escrevi, nem tão pouco fazer uma coisa assim, não, tinha que jogar da pé, eu fiz isso, aí eu fiz aquilo. Não vou fazer isso. Né? Então eu entrei contando algumas histórias, inclusive da minha família, tem uma ali que eu acho que ainda bem que a velharia já morreu, que não ia gostar, da filha de criação da minha avó tinha, né? Que eu acho que a família não ia gostar muito da história, mas a velharia ainda morreu. Então, eu entrei na história, porque tinha muitas histórias que elas contavam, que eu tinha vivido, ou que eu tinha memórias de coisas que eu achava que era interessante contar. E eu me coloquei no livro. Então, para dizer para vocês, foi um livro completamente heterodoxo. Eu tentei ao máximo respeitar metodologicamente uma estrutura. Ele foi um livro que tem sido, é engraçado que o livro ele foi resenhado por um grande amigo meu que eu não pedi, por sinal, ele fez, que é uma das pessoas mais irritadas que eu conheço na face da Terra, que é o Luiz Felipe Miguel. E o Luiz Felipe Miguel, na Estados Unidos, fez uma resenha nesse livro, dizendo que o livro era maravilhoso, meu Deus, tocou em algum lugar nele, porque ele é muito irritado. E ele escreveu, nossa, então, aí eu digo, bom, como é que eu vou dividir esse livro? Então, eu reli essas entrevistas. É muito interessante, porque a vida, quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Tá. Porque a vida dessas mulheres é muito interessante. Elas contam muito a infância, muito a juventude. E depois, quando elas ficaram viúvas, o casamento delas. Eu comecei a ler, será que a gente não perguntou sobre o casamento dessas mulheres? Nós tínhamos que ter perguntado, porque é uma coisa importante, todas elas. Elas pulavam assim. Tem uma que diz que é maravilhosa, se eu soubesse que vinha a liberdade das mulheres, eu não tinha casado. Né? Então assim, eu fui muito feliz no casamento, que eu obedeci tudo que ele quis. Eu era muito acordada. Então, lá pelas tantas, a gente se deu conta que tinha uma vida de mulher solteira, jovem, e tinha uma vida de mulher viúva. A casamento elas passavam muito rápido. Outra coisa, uma coisa que eu tentei colocar muito forte nesse livro, eu dividi família, trabalho, escola, os professoras, porque é a profissão delas, e lazer. E eu dei muita importância ao trabalho, porque o feminismo branco, de origem norte global, tem a mania de dizer que as mulheres não trabalhavam fora, que as mulheres trabalhavam só dentro de casa. Mulher de classe média e rica, mulher pobre a vida inteira trabalhou e foi mal vista porque trabalhou. Então eu peguei, com todas as mulheres que eu entrevistei, que trabalhavam, elas diziam isso, eu era mal vista porque eu trabalhava. Porque mulher, quando casava, não podia trabalhar mais. Então eu quis dar muita força para essa história de mulheres que contaram sobre os seus trabalhos. E trabalhos pesados. Trabalhos em casa e trabalho fora. Outra coisa que eu quis dar muita força sobre essas mulheres pobres
e mulheres negras eram os famosos. Eu acho que é uma coisa que tem que se fazer, eu queria fazer uma tese de doutorado sobre isso, sobre as filhas e os filhos de criação, que são a continuidade da escravidão sob nova denominação. Ou seja, as pessoas trabalhavam de sol a sol, eram tratadas como fosse da família, eram trazidas para a família para brincar com uma criança e ficavam a vida inteira nessas casas e várias. E é muito comum isso. Então, eu tentei trazer, eu tentei mostrar, entende? Que eu não tinha entrevistado um grupo de queridas senhoras, entende? Eu entrevistei mulheres de elite que, quando eram de elite, se colocaram como de elite mesmo. E as mulheres pobres, entende? Se colocaram como trabalhadoras. As mulheres que eram parteiras se colocaram com muita honra naquele trabalho. Então, e elas eram parteiras e eram aborteiras. Então, como elas faziam a parto e o aborto, elas eram muito mal vistas na cidade. Agora, as mulheres de classe alta falavam que faziam aborto. Porque as pessoas falavam muito mais naquela época que faziam aborto que falam hoje. Porque era uma forma de clássica de contracepção. Também eu fiquei extremamente interessada me causou muita alegria, encontrar essas figuras da professora. Tem figuras fantásticas da professora. E eu vou, para terminar, falar em dois grupos de professores. Tem uma professora que uma das minhas tentativas na vida foi fazer a biografia dessa mulher, mas essa mulher não tem dados sobre ela. Chama-se Melanie Granier. Aqui no Rio Grande do Sul, porque não é do Rio Grande do Sul, houve lavra de ouro na região de Lavras e vieram muitos franceses para essas lavras. E a Melanie Granier é filha de um casal francês que veio para Lavras, que é uma cidade muito perto de Bagé, na parte sul do Rio Grande do Sul, e ela falava francesa. E ela dizia que gato que nasce em forma de pãozinho não é pãozinho. Portanto, ela não era brasileira. Ela era francesa. E ela tinha uma escola, era positivista, ela era anticlerical, ela tinha uma escola mista, em que ela dava aula, e tinha uma escola, internato só para meninas, em que ela dava aula de todas as matérias. Não havia aula de cozinha, não havia aula de bordado. E elas dizem assim, ela era tão inteligente, tão independente, que ela parecia um homem. A gente acha que ela se achava um homem. E essa mulher tinha uma escola, ela tem nomes de rua em Bagé. A escola depois foi vendida para a família, atualmente é uma escola batista. Eu tive na escola naquela época, eu tentei me comunicar, ela não casou, nem ela nem irmã, não tiveram filhos nem netos. Ela tem um sobrinho neto que morava em Rio Grande e que em 1986 dizia: eu não quero nada, não tenho a menor ideia dessa cara. Não existe material sobre essa mulher é uma figura fantástica. Ela era furiosa. Meu pai sempre contava que quando ela chegava, aqui é um coque, quando ela põe o coque atrás, ela estava de bom humor. Quando ela fazia o coque na frente, que ela chegava se batendo nos alunos. Bom, mas era uma figura muito interessante, porque era uma figura muito respeitada dentro da cidade. E elas contam que ela ia a qualquer lugar, a gente ia a qualquer lugar com ela e não se sentia com medo. A gente saía de noite com ela ia ao teatro com os alunos. É uma figura realmente, mas tem muito pouca coisa sobre essa mulher. E outras pessoas que são muito interessantes são as professoras das escolas rurais. Ou seja, tem uma série de professoras nesse estado do Rio Grande do Sul, eu não sei se tem em algum outro lugar, que iam para o interior, um grupo de fazendeiros se reunia, criava uma escolinha de sapé, e elas davam aula e moravam lá. E ficavam sozinhas nesse lugar.
dando aula para crianças de anos diferentes, e aí era uma mistura do capataz, filho do capataz, com o filho do peão, com o filho do dono da... E eu tentei muito saber quem eram essas mulheres. E eu cheguei nas entrevistas, depois lendo, essas mulheres eram mulheres que não eram ricas, eram de classe média, que tinham tido alguma cultura e que não se casavam. Por alguma razão não tinham se casado. Então, porque não tinham se casado, elas acabavam indo morar no interior, dar aula em escolas rurais. Então, depois eu trabalho com... eu faço uma nota final, né, para encerrar, porque eu já estou falando demais, que eu falo, que eu escrevo ensinamentos de uma escrita irresponsável. Né? Que eu tento dizer o prazer que eu tive em escrever esse livro, e eu acho que eu trouxe nesse prazer, nessa vontade de escrever, e encontrar essa maravilhosa história. As histórias das mulheres são muito maravilhosas, porque são histórias muito densas, de vidas levadas nas costas em qualquer uma das classes sociais. E que essas mulheres, eu não fiz nada. Mas como? Quantos filhos a senhora teve? 9. Eu não fiz nada. Como não fez nada? Criou 9 filhos, então... Bom, tem só para encerrar, tem a primeira dentista do Rio Grande do Sul, que não é uma entrevistada nossa, porque já tinha morrido a filha dela em entrevista. E a filha dela passa o tempo todo, também é uma pessoa que eu procurei muito informação sobre ela, tem muito pouco, inclusive aqui na odontologia tem muito pouco, que a filha dela, que é uma mulher já de 70 anos, quando a gente entrevistou, diz o tempo todo, ela não queria ser dentista, foi o pai dela que obrigou. Só para encerrar, eu já fiz muitas outras pesquisas sobre mulheres, mas não com história oral. Eu trabalhei com as primeiras, eu escrevi um artigo, inclusive, tá, várias, sobre as primeiras deputadas estaduais e federais no Brasil. Eu tenho trabalhado muito com essas mulheres mais antigas, e tem uma coisa que reforça o patriarcado no Brasil. Todas as mulheres que conseguiram sair de casa, todas as mulheres que conseguiram estudar, todas as mulheres conseguiram ser políticas ou ser profissionais, elas dizem, o meu pai era intelectual e muito liberal. Todas, sem exceção. Ou seja, tudo dependia do pai liberal. Se caísse que o pai era liberal e intelectual, elas estudavam, senão elas escreviam, sabiam escrever e fazer as 4 operações. Bom, estou completamente à disposição, não sei se eu vendi bem o peixe do meu livrinho, mas eu encerro aqui porque eu sou muito disciplinado, pior de tudo que sou, em questão de tempo e horário. Então, obrigada.